Olá, alunos do 7º ano do Cirino Rodrigues. Vamos aqui dar continuidade à nossa aula anterior, certo? Depois eu vou fazer uma aula separada sobre ainda do primeiro capítulo, sobre umas questões que ficou aí. Mas como pra gente dar continuidade aí, nós vamos falar hoje sobre as características do território brasileiro, capítulo 2 do livro de vocês, página 21. Como nós já vimos na aula anterior, o Brasil ele possui diversas características e uma delas é a sua posição, né? O Brasil ele ocupa aí o 5º lugar do mundo, né? No tamanho territorial, como nós vimos lá na página 12 do livro de vocês. O Brasil é o 5º maior país do mundo, certo? Como a gente viu na aula anterior, né? E hoje nós vamos falar sobre o resto dessas características aí do território brasileiro. Nesse capítulo aqui nós vamos estudar sobre o relevo, a hidrografia, o clima e os tipos de vegetação. Nessa aula eu vou dividir ela em duas, para que vocês não fiquem com muito conteúdo sem entender nada. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o relevo do Brasil, certo, pessoal? Acompanhe aí na página 22. As principais unidades de relevo. Vamos aí fazer a leitura aqui um pouquinho. De acordo com a classificação proposta pelo geógrafo Jurandir Rose, que tomou como base os dados apresentados no projeto Radon Brasil, as principais formas de relevo existentes no Brasil são os planaltos, as depressões e as planícies. Então nós vamos observar aqui na página 23 que ela está falando sobre as principais dela: planícies, depressões e planaltos, certo? Uma coisa importante é que essas formas de relevo, certo? Tanto do Brasil como do mundo inteiro, elas dependem de dois fatores: fatores internos e os fatores externos. Os fatores internos estão ligados principalmente aos vulcões, ao tectonismo, né? Aos fatores existentes, já está falando internos, certo? Os fatores externos são aqueles que nós estamos acostumados de ver: chuva, vento. Esses fatores eles influenciam diretamente na formação do relevo do mundo e do Brasil, certo? Hoje nós vamos estudar, por exemplo, os 3 principais formas de relevo brasileira: planícies, depressões e planaltos. Acompanhe bem o vídeo que vocês irão ver aí sobre essas principais formas aqui de relevo. Observem aí. Primeiro, o que é relevo? Relevo é um conjunto de formas que sobressaem na superfície terrestre. É um termo usado para assinalar diferenças de altitudes, altos e baixos, de volume, acúmulos de rocha ou não, e as formas da superfície, cumes, planos. No Brasil, o relevo é constituído principalmente por planaltos, planícies e depressões. Os planaltos são terrenos relativamente planos, situados em altitudes mais elevadas, como o Planalto Central. As planícies são as formas de relevo mais recentes no tempo geológico, essencialmente planas e com baixas altitudes, como a planície do Pantanal. Já as depressões são caracterizadas pelo rebaixamento repentino do relevo, com a altitude mais baixa do que as áreas em volta. Um exemplo é a depressão amazônica. Mas qual é a utilidade do relevo para o nosso dia a dia? É saber o clima de uma região. Como? O relevo pode interferir no clima de uma região, uma vez que a superfície terrestre pode impedir a passagem de massas de ar, provocando chuvas no local. Um bom exemplo disso são os brejos de altitudes, como o Planalto de Borborema, situado no Nordeste. Localizado numa região muito seca, o Planalto se diferencia em um clima úmido e uma vegetação tropical. Isso se deve ao relevo acidentado do Planalto, que cria uma barreira às massas de ar vindas do oceano, provocando chuvas e criando um clima úmido, com marca e a floresta no local. E o clima de sua região é influenciado? Então vocês viram aí o vídeo, né, bem explicadozinho, resumido, para que vocês possam entender aí as principais formas de relevo. Aí, lá na página 24 tem
os rios brasileiros, certo? Então, acompanhe aí a leitura. O Brasil possui a maior rede fluvial do mundo. Milhões de brasileiros dependem dos rios para sobreviver, utilizando suas águas para diversos fins, como irrigação agrícola, pesca, produção de energia elétrica, navegação e abastecimento residencial, comercial e industrial. Em função das variações do relevo, alguns rios drenam para si todos os cursos de água de uma bacia hidrográfica, a área que compreende o rio principal e todos os seus afluentes, que são os ribeirões e córregos que o alimentam. Então, nesse mapa aí, eu quero que vocês façam a leitura do mapa para vocês observarem aí os principais rios. Observa Rio Negro, Rio Japurá, Rio Juruá, Rio Porus. Então aí dá para vocês fazerem essa leitura falando sobre os principais rios brasileiros, certo? Lá na página 25, uma coisa importante que eu quero que vocês observem, que diz assim: desde 2008 entrou em vigor o Plano Nacional de Recursos Hídricos, certo? Recursos hídricos é de água que nós já sabemos dos rios. Produzido pelo Ministério do Meio Ambiente, que delimitou 12 regiões hidrográficas. Observe a seguir quais são essas regiões e as características de cada uma delas. Então, eu quero que vocês observem, certo? Essas regiões aqui hidrográficas, por exemplo, a região hidrográfica amazônica, abrangendo 45% do território brasileiro e parte do território de outros 8 países sul-americanos. A região hidrográfica amazônica é composta da maior bacia hidrográfica do planeta, certo? Seu principal rio é o Amazonas. Então aí tem falando sobre cada uma delas, as características. Eu não vou ler aqui para não ficar muito extenso o vídeo, certo? Mas aí vocês vão fazer a leitura, entender sobre quais são os principais rios brasileiros, a proteção também que tem com relação a esses rios, e a sua importância, certo? E aí nós vamos estudar aqui um pouco, falando sobre os climas do Brasil, que são clima equatorial, clima tropical semiárido, clima tropical litorâneo, clima tropical de altitude e por aí vai, certo? Então, observe aí o vídeo. Novamente, eu coloco o vídeo para que vocês, que é uma forma de animação, para que vocês possam entender melhor o conteúdo do que eu ficar só aqui falando e vocês não verem as imagens. Acompanhe aí o vídeo sobre os climas do Brasil. Então, essa aula ela vai ficar, por exemplo, nós vamos falar até aqui sobre os climas do Brasil e aí depois nós vamos falar sobre os tipos de vegetação brasileira, tá certo? Boa aula e observem aí o vídeo. E nessa aula nós vamos conversar sobre o clima brasileiro. Mas antes de conversar sobre o clima brasileiro, é interessante a gente compreender o que é o clima. De uma forma geral, podemos dizer que o clima é o conjunto das condições atmosféricas que caracterizam uma região e a influência que essas condições exercem sobre a vida na Terra. É importante compreender também que o clima é diferente do tempo, pois o tempo é o estado da atmosfera em um dado momento. Já o clima se refere ao estado da atmosfera ao longo de um grande intervalo de tempo. Por exemplo, se estiver chovendo em uma cidade, podemos dizer que o tempo nessa cidade está chuvoso, mas só poderíamos falar que o clima dessa cidade é chuvoso se estiver chovendo quase o tempo todo. Por exemplo, se num período de 30 anos chove todos os dias, ou pelo menos boa parte dos dias, podemos dizer que o clima dessa cidade é chuvoso. Bem, enfim, isso daqui é apenas um pequeno exemplo e bem generalizado para você compreender a diferença entre tempo e clima. Tempo é o estado da atmosfera no momento e clima é o estado da atmosfera em um grande período de tempo. Bem, nessa aula aqui eu vou conversar com você sobre os diferentes climas brasileiros e também vamos compreender um pouco sobre cada um deles. Como o Brasil possui uma extensão territorial muito grande, o clima brasileiro possui grandes variações. Portanto, o Brasil possui muitos climas. Há um detalhe importante que não podemos deixar de falar aqui.
93% do território brasileiro está localizado no hemisfério sul, e o restante, apenas 7%, se encontra no hemisfério norte. Isso significa que o território está na zona intertropical do planeta, com exceção apenas da região sul. Agora que já sabemos disso, podemos falar sobre os principais climas brasileiros, e eles são equatorial, tropical, tropical de altitude, tropical úmido, semiárido e subtropical. Bem, observe aqui nesse mapa aqui ao lado que, apesar de ter uma divisão um pouco maior, já que existem subclimas desses que eu falei com você, mas podemos pelo menos perceber toda a diversidade climática que encontramos aqui em nosso país. Bem, mas vamos conversar sobre cada um deles agora. O clima equatorial é identificado em quase todos os estados da região norte, além de parte do Mato Grosso e do Maranhão. Esse clima se caracteriza por uma elevada temperatura, uma grande umidade e uma baixa amplitude térmica, ou seja, ocorre pouca variação de temperatura. A temperatura varia entre 24 e 26 graus Celsius no decorrer do ano. Um detalhe é que nesse clima nós temos uma quantidade de chuvas abundante, com índices pluviométricos superiores a 2.000 milímetros. Ou seja, é muita chuva. Praticamente não são observados períodos de estiagem. Não podemos deixar de falar que a floresta amazônica sofre grande influência desse clima. Agora, o clima tropical influencia grande parte do centro do país, especialmente os estados do centro-oeste, incluindo ainda partes do Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia e Minas Gerais. Em geral, as temperaturas são elevadas em boa parte do ano, com uma média de 24 graus Celsius, e a amplitude térmica oscila entre 5 e 6 graus Celsius no decorrer do ano. Nós também temos uma quantidade de chuvas em torno de 1.500 milímetros ao ano, com duas estações bem definidas, uma seca, que vai de maio a setembro, e outra chuvosa, que vai de outubro a abril. Perceba que eu estou falando de estações climáticas, uma seca e outra chuvosa. Bem, vamos falar agora sobre o clima tropical de altitude. Esse clima é encontrado em regiões serranas e de planaltos, especialmente na região sudeste. Nesses locais, há baixa amplitude térmica, já que a temperatura média oscila entre 17 e 22 graus Celsius, ou seja, uma média de 5 graus Celsius aí de variação térmica. E a quantidade de chuvas é de 1.500 milímetros ao ano, claro, isso em média. Além do clima tropical de altitude, nós temos o clima tropical úmido, que é percebido principalmente no litoral oriental e no sul do Brasil. Esse clima é caracterizado pela alta temperatura e o elevado teor de umidade. As temperaturas médias anuais giram em torno de 25 graus Celsius e os índices pluviométricos entre 1.250 e 2.000 milímetros. O clima semiárido é típico da região Nordeste, especialmente no interior. Não é à toa que esse local é conhecido por grandes períodos de seca, e isso ocorre em razão da escassez de chuva. Esse clima apresenta temperaturas elevadas durante todo o ano. A média anual varia entre 26 e 28 graus Celsius. Como eu falei, as chuvas são escassas, com uma média anual inferior a 750 milímetros. Além disso, essas chuvas são mal distribuídas. O clima subtropical ocorre unicamente na região sul. Essa característica climática distingue-se totalmente do restante do Brasil. As médias anuais de temperatura giram em torno de 18 graus Celsius, com uma alta amplitude térmica. Além das chuvas serem bem distribuídas, nós temos um índice pluviométricos que superam os 1.250 milímetros ao ano. Ou seja, nós temos uma boa quantidade de chuvas. Enfim, meu